Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos deixando envolver pela espiritualidade amiga aqui presente e vamos assim elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos imaginando o nosso Mestre envolto em muita luz, e ele vem se aproximando, adentrando este lugar, iluminando todos os cantinhos. E ele vem chegando junto a nós, nos tomando pelas mãos, nos envolvendo assim na sua energia de amor. E assim, vamos agradecer a Ele. Mestre bondoso, obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua dedicação a nós, os seus irmãozinhos pequeninos, frágeis e pobres. Obrigada, Mestre, por dividir conosco os seus tesouros de sabedoria. Obrigada por tudo que você nos tem concedido. Que saibamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho mais a cada dia, nos livrando dos nossos defeitos, buscando as qualidades que ainda não temos, buscando assim nos aproximar um pouquinho mais do nosso Pai do céu. Livra-nos, Mestre, de todo mal e de toda má influência. Clareia-nos a razão e o coração, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Obrigada, Jesus querido. Abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é escândalo. Escândalo é toda ação que choca a moral e os bons costumes, não é? Quando se fala em escândalo, a gente pensa logo no quê? Em publicidade, né? Então, vai criar aquela repercussão, de maneira que tem gente de conduta errada que se contenta em evitar o quê? O escândalo, a publicidade dos seus atos errôneos. Ele se contenta com isso. Que não tem a publicidade das coisas erradas que faz, não é? Ah, não tem testemunha, ninguém está vendo, eu posso continuar fazendo as minhas coisas erradas, né? Essas pessoas pensam assim, esquecendo que Deus está vendo. De maneira que escândalo para o Evangelho é toda ação, não é? Que abala a consciência alheia e, sobretudo, toda conduta contrária à lei de Deus. Todo ato, toda ação ruim, má, é um escândalo. Então, muitas vezes não há a publicidade de algo errado que a pessoa fez, porque não houve testemunhas encarnadas que pudessem ver e sair divulgando. Porém, há as testemunhas desencarnadas, porque, como disse Paulo,
todos nós estamos expostos a uma multidão de testemunhas, de maneira que a criatura conserva lá a sua aparência de pessoa direita, mas às escondidas ela tem lá as suas condutas errôneas, né? São esses a quem Jesus chamou de sepulcros caiados. Por quê? Porque tem a boa aparência, a aparência de uma pessoa reta, uma pessoa direita, mas por dentro ela está cheia de defeitos, cheia de coisas ruins, de maneira que são os sepulcros caiados por fora e dentro cheio de podridão. São vasos limpos por fora e por dentro cheio de sujeiras, né? Então, para o Evangelho, o sentido de escândalo é muito mais amplo, né? Porque é toda conduta contrária às leis divinas. Então, nós vamos encontrar no Evangelho várias passagens falando sobre escândalos. No Evangelho de Mateus, particularmente, tem algumas aqui que eu vou ler, né? Diz assim: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e que o lançassem ao fundo do mar. Mó era como se fosse uma como aquelas coisas que colocam em boi, né? Tipo, vamos falar assim, um colar de pedra bem pesado, né? Mas aqui ele diz: aquele que escandalizar, porém, a um desses pequeninos, ou seja, aqueles que são puros, não é? E que creem em Deus, mas eles desvirtuam, eles desviam da rota certa, esses vão pagar muito caro. Quem são essas criaturas? São esses de hoje em dia, vamos dizer assim, são intelectuais, são cientistas, artistas, são criaturas de destaque na sociedade, que ocupam algum destaque, algum cargo de importância, seja na música, seja no cinema, seja na ciência, seja na filosofia. São criaturas que têm aí o quê? Um destaque, são criaturas que influenciam multidões. E essas criaturas que têm destaque, elas, ao invés de usar essa influenciação que elas possuem para divulgar a ideia de Deus, elas fazem o contrário, muitas delas. Elas dizem que Deus não existe. Elas dizem que Jesus nunca existiu. É uma lenda. Outras dizem que ele existiu, mas era uma pessoa comum. Uma pessoa comum. E endeusaram ele por algum interesse religioso. Outros dizem: a vida é uma só. Tem que se viver o máximo que se pode, porque depois da morte é um nada. Acabou. É um ponto final. Então você tem que desfrutar mesmo. Aproveite a vida ao máximo.
porque depois acabou. Então vejam as ideias equivocadas que essas criaturas passam adiante. Isso são o quê? Escândalos. Eles estão trazendo um escândalo. São aqueles que não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Porque eles desviam as criaturas que estavam seguindo para Deus, eles desviam essas criaturas da sua rota. Pela influência poderosa que eles têm. Né? Influenciam. Hoje está muito em moda, né? Na internet, os influencers, eles influenciam outras pessoas a fazerem o que eles fazem. Olha aí, a responsabilidade, né? Eles influenciam, eles têm seguidores, olha aí, seguidores. Então olha aí a responsabilidade dessas criaturas que pregam que Deus não existe, que a vida é uma só, que se deve desfrutar ao máximo dos prazeres mundanos, não é? Que Jesus é um mito, que nunca existiu. Olha aí, essas criaturas apagam a luz que as outras tinham nos seus caminhos. Não é verdade? Porque imagine uma criatura que vive nesse nosso mundo conturbado de provas e expiações sem a presença de Deus na sua vida. Como é que faz? É triste, né? É caminhar no escuro. É caminhar por estradas tortuosas, cheias de armadilhas. Não é? É muito triste. E essas criaturas que estão trazendo o escândalo, elas vão responder caro por isso. Não é? Por isso que diz aqui, eles terão rudes sofrimentos nas próximas reencarnações. No caminho do porvir, eles terão um caminho bem pedregoso. Né? Porque a criatura colhe de acordo com o que ela planta. A consequência dos meus atos pertencem a mim. É responsabilidade minha. E cada um vai responder pelos seus atos. Então, se eu dei a ideia de passei adiante, influenciei milhares de que Deus não existe, na outra encarnação eu venho e eu vou querer fazer o contrário, para redimir, para corrigir o que eu distorci. E é onde a gente vê aqueles missionários que fazem verdadeiros sacrifícios para divulgar a palavra de Deus, para chamar as ovelhas perdidas para o caminho certo. Não é? Em outra passagem do Evangelho, também de Mateus, nós vamos encontrar outro trecho sobre escândalos. Diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Não é? O nosso mundo é um mundo de expiação e provas. É um mundo imperfeito, povoado por espíritos imperfeitos. Não é? De maneira que, se a criatura não vigiar, ela vai trazer um escândalo. Por quê? Porque ela vai cometer alguma ação ruim, uma ação má. Não é fato? Ela vai trazer o escândalo. E depois vai ter que colher. Por isso que Jesus fala, ai
daquele que trouxer o escândalo, ou seja, ai dele porque ele vai sofrer, ele vai ter que reparar o erro, né? E ai do mundo por conta dos escândalos, porque é um mundo de dor, de sofrimento, porque tem o mal entre nós. Por que tem o mal entre nós? Porque nós somos imperfeitos, o mal está em nós. Os vícios, as imperfeições são nossas. E somos nós que tornamos o mundo assim, imperfeito. Não é? De maneira que o mal é uma consequência da nossa imperfeição. Só que aquele que traz o mal, ele vai ter que reparar isso. Não tem saída. Então, os escândalos no mundo são originados da nossa ignorância espiritual ainda, que vive bem aflorada em nós. Então, tem crimes, se a gente for ver os noticiários, tem crimes todos os dias, né? Se formos analisar as criaturas, são criaturas que cada uma tem um vício, não é? Uma má tendência. Outras que se entregam às paixões inferiores, aos instintos animais, não é? Outros que são extremamente, como que fala, ambicioso, né? São criaturas ambiciosas, que fazem qualquer coisa para ter e possuir cada vez mais coisas materiais, não importa a que preço, não é? Outros que têm ódio do seu semelhante, guarda aquele rancor, aquela raiva. Outros que maquinam vinganças, né? Para aquele que prejudicou a ele quer revidar, né? Então é um mundo onde tem muitos escândalos. Escândalos que vêm à tona, outros que estão à oculta. Então, lá escondido que ninguém viu, não teve publicidade, não é? Mas Deus está vendo. E cada um que comete um erro, anota no tribunal da sua própria consciência o erro que cometeu. E ali mesmo ele se julga. E ali mesmo ele se condena. Ele lavra a sua sentença de culpa. E depois vem o cumprimento da pena, que muitas vezes começa nessa vida mesmo. E em outras termina a pena, né? Então, por isso Jesus fala, ai daquele que traz o escândalo por mundo. Porque vai responder por ele. Em outra passagem do Evangelho, também de Mateus, diz assim: se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor que te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno. É a lei, aqui nessa parte do Evangelho, ele está falando da lei de causa e efeito. Não é? Porque aquele que comete um assassinato vai ter que responder por isso. Não necessariamente ele precise ser assassinado numa outra existência. Porque Deus aceita que a gente resgate as nossas dívidas pelo amor ou
pela dor. Quando a criatura consegue realmente viver amando o seu semelhante, ela anula a dívida pelo amor. Quando ela não consegue, ela mesma se condena, ela mesma vem com o seu corpo astral, perispírito, já marcado por aquele crime cometido. No livro Memórias de um Suicida, havia lá um rapaz que, casado e de vida próspera materialmente falando, se entregou à jogatina e aos prazeres da carne, de maneira que ele arrumou uma amante. E aos poucos ele foi abandonando a sua família para ficar sempre ao dispor dessa amante, que na verdade queria apenas as regalias que o dinheiro dele podia proporcionar. De modo que, quando ele ficou arruinado financeiramente, essa amante falou: não quero mais saber de você. E dispensou ele, arrumando outro amante rico para ela poder continuar desfrutando. E esse rapaz, então, enlouquecido de ciúmes e de raiva, por conta dela ter chutado ele e arrumado outro amante, ele então, num instante de loucura, ele a esganou, ele a estrangulou, pegou pelo pescoço e naquele momento de fúria ele acabou matando a amante estrangulada. Quando ele caiu em si do que havia feito, ele se arrependeu e pensou: vou ser preso. Como ele achava que a vida era essa só, essa vida era uma única vida, ele não acreditava em vida após a morte, ele não acreditava na imortalidade da alma, então ele pensou: vou me matar, que aí eu fujo da prisão e ponho um ponto final em todo esse sofrimento que eu estou sentindo agora. E então ali mesmo ele apanhou uma cortina que tinha na casa da amante e colocou numa viga da estrutura do telhado da casa e se enforcou e se matou. Quando esse rapaz, depois de muito sofrer nas zonas inferiores, porque ele foi parar no Vale dos Suicidas, né, porque ele se matou, ele foi parar no Vale dos Suicidas depois de muito sofrer no Vale dos Suicidas. Finalmente, ele foi resgatado depois de se arrepender sinceramente do seu ato insensato. Ele foi resgatado. E lá na colônia espiritual, onde ele ficou se recuperando, na colônia Maria de Nazaré, ele sempre se lembrava do ato de crueldade dele ter estrangulado a moça. Ele usou as mãos para matar, de maneira que aquele remorso foi corroendo ele. E aí, aos poucos, as mãos dele foram atrofiando, foram sumindo as mãos do perispírito, do corpo astral dele, foram se deformando, não é? De maneira que quando ele reencarnou sem as duas mãos. E ele vivia sempre com a ajuda de uma irmã, porque ele não tinha como trabalhar, não é? E essa irmã é que cuidava dele, se dedicava a ele. E aí nós vamos perguntar: quem era essa irmã que reencarnou?
a amante. Porque ela também, depois que desencarnou e muito sofreu, ela também caiu em si dos erros que cometeu. Depois de muito sofrer, ela também foi resgatada, claro, em uma outra colônia, porque ela não era suicida, mas ela também foi, depois de muito sofrer, nas zonas inferiores lá do mundo astral, ela foi recolhida e lá ela parou realmente para pensar e viu os erros que cometeu. Ela se arrependeu de ter feito o que fez. Ela compreendeu que o rapaz acabou enlouquecendo, por isso que ele acabou matando ela, por conta que ela provocou. Ela fez ele perder a cabeça, né? De maneira que ela também se sentia culpada. Então, quando ela soube que ele viria, ele reencarnaria sem as mãos, portanto ia ser uma vida muito sofrida, ela se prontificou a vir junto. Eu quero ir, eu quero renascer também e ser a irmã que eu não fui para ele na outra vida. E ela veio e era a irmã que se dedicava, que cuidava, que dava comida para ele na boca, não é? Que cuidava dele de todas as formas. E assim acabaram os dois ali se entendendo, né? E muitos outros casos existem também, que as criaturas voltam para reparar o erro. E essas questões da lei de causa e efeito sempre trazem questionamentos. As pessoas perguntam: aquele que mata alguém, ele necessariamente na vida seguinte, ele também tem que ser assassinado? Não necessariamente, né? Não é bem assim. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, uma criança que é jogada de um prédio. Essa criança tinha que morrer caindo de uma altura? Pode ser que sim. Pode ser que esta criança de fato tinha que desencarnar num acidente, mas um acidente natural, não que alguém a tivesse jogado de lá de cima. Não é? A partir do momento em que alguém atirou essa criança de lá de cima desse edifício, essa pessoa trouxe o quê? O escândalo para o mundo. Ela trouxe o escândalo, de maneira que ela vai ter que responder por isso. A criança ia morrer realmente de um acidente? Ia. Mas naturalmente, ela ia sofrer um acidente e ia desencarnar. Agora, alguém foi e trouxe o escândalo. Foi lá e jogou a criança de lá de cima e a criança desencarnou. Trouxe o escândalo ao mundo e vai ter que responder por ele. O resgate é sempre muito difícil. Aquele que atira na cabeça do outro, não é? Aquele que dá uma facada no coração do outro. Aí são aqueles casos em que a pessoa volta na outra vida e aí tem um câncer na cabeça. É uma doença terrível, de muito sofrimento, né? Então é um escândalo, você traz, você age contrário ao amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. A criatura age contrária, porque quando você age deturpando a obra do Pai, é porque você não ama o Pai. Você diz que ama, mas não ama. Se eu tenho as minhas atitudes contrárias ao que o Pai me pede,
Então eu não amo meu pai. Eu digo que amo, mas é da boca para fora. É preciso a ação de acordo com a lei do pai. Quando eu ajo da maneira que o pai me pede, aí sim eu amo. Mas enquanto eu agir contrariamente, eu aborrecer a obra divina, eu não amo meu pai. É papo furado. Né? Então todo aquele que traz o escândalo vai ter que responder. Porque cada um de nós é responsável pelos seus atos. E certa feita, Tiago fez essa mesma pergunta a Jesus. Ele queria saber. Então aquele que mata tem que ser assassinado? É o olho por olho, dente por dente, de fato? Não. E Jesus respondeu a ele da seguinte forma: acima do não cobiçarás, do não matarás, do não adulterarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas. Como pode alguém amar o Pai e desagradar-lhe? O homem, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhe é próprio, organizou a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Eu, porém, vos digo que o amor está acima da justiça. Porque só ele, o amor, cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Olha só. Portanto, fica bem claro. Às vezes, aquele que tira a vida do outro volta na próxima encarnação como o pai daquele que ele assassinou. Ele dá a vida física ao outro. E é dessa maneira que assassino e vítima, entre aspas, se reencontram novamente dentro do ninho do lar, e ali no cadinho do lar vão se reconciliar e vão aprender a se amar. Por isso Jesus disse que acima da justiça, ou seja, da lei de justiça, que faz com que cada um tenha que pagar pelo erro que cometeu, ele coloca o amor, porque o amor tem a capacidade de cobrir a multidão dos pecados. Olha só que coisa mais linda que é a justiça de Deus. As leis de Deus são perfeitas, são sábias, não é? Então, a nossa mensagem de hoje era essa: que saibamos vigiar para que o escândalo não faça parte da nossa existência, não é? Porque, como disse Jesus, ai daquele por quem vier o escândalo. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.